Eu peguei as 3 bactérias mais letais que o hospital conhecia. Tá repreendido. Peguei no sangue, no pulmão, que estava completamente comprometido, estava 100% na máquina, peguei uma bactéria terrível, e na urina. As 3 ao mesmo tempo. Não havia antibiótico que desse conta disso, e eu fui por muitos dias colocado para morrer. A medicina bateu o martelo dizendo: nós não sabemos mais e não temos mais o que fazer com ele. Fui colocado à parte para morrer. E como é que foi, né? Esse período de 29 dias entubado, o senhor entrou em estado de inconsciência, teve alguma experiência sobrenatural ou não tem nenhuma lembrança? Tive muitas experiências, né? Eu até contei em outro podcast, tá no Rafael Querido Oficial. Não, faz divulgação de outro podcast aqui não. É brincadeira. Falar nisso, um beijão pro bispo Rafael Querido, alguém que eu tenho muito respeito, estima, carinho e admiração. Ó, beijão ao bispo. E eu estava sendo tratado em casa por um médico amigo, só que aí chegou uma hora que eu não conseguia respirar mais e eu fui para o hospital. E chegando lá, eu fui para o oxigênio, tive um sentimento de melhora, né? Mas no dia seguinte eu não conseguia respirar mais, aí chegou a hora da intubação. E aí foi um momento assim que muitos morreram no pânico, né? Eu lembro que a equipe chegou para fazer processo de intubação e uma das fisioterapeuta da equipe, ela olhou para mim e falou assim: o senhor vai voltar para casa. E eu olhei para ela e estava bem ruim, sem conseguir respirar. Eu falei para ela: eu sei. Mas ela não entendeu, ela repetiu pela segunda vez: o senhor vai voltar para casa. Do pouco de oxigênio que eu ainda tinha, eu falei para ela: eu vou voltar para casa. Seja para minha casa transitória, seja para minha casa eterna. O meu Deus não vai me deixar no meio do caminho. E aí eu fui entubado e eu voltei 29 dias depois. Nesse tempo eu perdi muitos quilos, eu fui por muitos dias desenganado pela medicina. Inclusive, agora há pouco, foi uma enfermeira que cuidou de mim. Ela foi na nossa igreja lá em Montemor. E ela contou muitas vezes que eu fui colocado para morrer porque não tinha mais o que fazer por mim. Eu sou aquele que está além da medicina, por isso estou além, porque eu sou pai, além da medicina, porque minha casa veio de uma mulher estéril e a medicina não tem o que fazer, o Senhor fez. Fez da mulher estéril ser alegre mãe de filho e me tirou do monturo e me assentou no meio dos príncipes. Uau. Né? Como pastor. Perfeito. Príncipe de Deus. E foi naquele tempo de muito caos. Quando o pessoal, eu brinco, né, que eu sempre li aquele versículo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, era muito teórico. Eu conheci o vale da sombra da morte, literalmente. O senhor andou lá, né? Andei lá. Mas eu também tive visões espirituais abertas com relação a isso. Nesse período, o senhor teve a visão aberta e o senhor lembra? Eu tive primeiramente uma batalha espiritual muito grande com espíritos caídos, anjos caídos. Como é que foi? Eu via um sacrifício pesado acontecendo, um satanismo muito pesado pela minha vida. Era como se ele estivesse pagando para que e havia sacrifício para que eu morresse. Mas a igreja e muitas pessoas queridas estavam orando pela minha vida, meus filhos, minha esposa, a igreja inteira, nossos bispos, nossos pastores. E tinha um relógio de oração, 24 horas de oração pela minha vida, sem interromper um segundo. E a morte veio a mim, e ela me encarava por muitos dias. E nesse sacrifício, que foi um dia muito difícil, eu ouvi uma frase muito forte, quando o anjo chegou para mim e disse: você foi considerado digno de morte, e você vai morrer, e os seus órgãos vão ser levados para o mercado negro da China. Era essa voz que eu ouvia, né? Eu contando tudo como um sonho. Mas esses seres, a morte, o anjo que o senhor disse,
eles apareciam de forma visível, perceptível, ou era apenas uma sensação? Sensação de morte, sensação de anjo. Não. Era seres mesmo, Era seres perceptível. vivos, perceptível. Tem uma noção como é que seria a morte? Por exemplo, o a anjo? morte, ela vinha para mim, ela vinha desfigurada, mas ela tinha a face de um chinês, né? Eu acredito também que estava muito bombardeado isso, né? Mas eu creio que não foi nada assim por coincidência. Tem toda uma espiritualidade por trás disso. Sim. Foi tão forte isso que todas as experiências que eu tive ruins, e foram vários dias, eu não consigo mensurar tempo porque eu estava em coma absoluto, mas era algo muito extenso. A morte vinha para mim todos os dias na face de um chinês, e depois vinha um demônio para mim desfigurado, com um corpo humano, mas totalmente desfigurado, e ele disse para mim, por 3 vezes, você vai morrer. E as 3 vezes, uma voz que eu não via a pessoa, só ouvia a voz, mas eu reconhecia a voz, porque era igual a voz que disse, você vai ser pai. O seu filho será chamado Jonas. A mesma voz disse, ele não pode morrer. A mesma voz, nesse período de trevas, de apresentação de seres espirituais, o senhor reconheceu? Eu reconheci essa voz. Essa doce voz foi muito forte, porque teve 3 sacrifícios. É impressionante que eu tive 3 bactérias e teve 3 sacrifícios. 3 bactérias e 3 sacrifícios. 3 sacrifícios. E as 3 vezes eu vi a voz dizer, não pode morrer, porque um povo sacrificou. E algumas pessoas entenderam que estava falando de sacrifício de redenção, não tem nada a ver. Era um povo que estava sacrificando tempo em oração, jejum, pela minha vida. Era um sacrifício de oração, de entrega. Perfeito, perfeito. E aí, nesse período aí, além dessa experiência, o senhor teve mais alguma experiência? Eu tive muitas experiências que foram assim... Conta a mais marcante assim para o senhor que... Negativa ou positiva? Positiva. É que geralmente as pessoas que são... Eu vou usar a expressão que as pessoas usavam antigamente, né? Pessoas que eram arrebatadas em espírito, geralmente eles vinham com uma mensagem. Porque eu, particularmente, pastor Bart, eu não acredito que Deus vai te mostrar coisas semelhantes a esta e vai te permitir ter vida sem uma mensagem para entregar. Uhum. E eu também não acredito que o senhor está tendo essa oportunidade depois das experiências de quase morte que o senhor teve, as experiências que o senhor teve com espíritos, com anjos, com Deus, e não ter nenhuma mensagem para o mundo hoje em dia. Quando passar essa etapa de batalhas espirituais, lembrando que não era nível de condenação espiritual, mas de abortar um propósito de vida. Eu voltei dessa experiência amando menos esse mundo, tendo menos medo da morte e amando mais a Deus. E dentro dessa experiência, que me marcou muito é que o Senhor me guardou e eu fui protegido e blindado e guardado de uma forma sobrenatural por essa voz que me protegia. E havia todo um sacrifício nos rituais. Houve tantas coisas mais que eu não contei e eu não sinto liberdade para contar sobre isso. Desde o outro podcast que eu gravei, eu não falei sobre isso, mas tem 3 sacrifícios muito fortes, depois tem mais 4, das 7 sacrifícios que eu via. E eu estava espiritualmente, fisicamente eu estava em Campinas, mas espiritualmente eu estava em São Paulo. Minha batalha era contra um principado de São Paulo. Muito forte a experiência que eu vivia, né? Tem pessoas, pastor Bastos, o senhor conta isso, tem pessoas que não acreditam na existência do mundo espiritual, mas o senhor viveu. Eu vivi, eu já cria nisso, né? Porque eu já tinha tido experiências de visão aberta, não sou uma pessoa assim muito fácil de ver, mas já tive algumas experiências, mas aquela foi sobrenatural, né? E biblicamente se encaixa naquilo que a Bíblia diz. Não teve nada assim que fosse, né, que fugisse dos parâmetros bíblicos, né? Que fugisse dos parâmetros, pelo contrário. Só deu mais legitimidade aos textos que eu conheço. Mas eu vivi muitas experiências. Eu andei em um trem que dava volta no planeta. Eu conheci todos os continentes. Eu entendia e eu falava nas línguas de cada continente. Eu vi a promiscuidade das nações. Eu sentia a dor do coração de Deus.
Eu via um mundo totalmente preso na promiscuidade. E o que é mais incrível e mais triste ao mesmo tempo é que havia um gráfico muito grande, né, por cada nação, como se fosse uma pizza. Uhum. E a parte maior, que era vermelha, era do Brasil. O Brasil liderava na promiscuidade para o mundo. Era como se importasse a sexualidade para as nações. E era doloroso ver aquilo. Eu não vi explicitamente, mas era assim, ver meninas se vendendo. Tinha uns selos, algumas coisas que eu não tenho. Algumas coisas que eu vi, eu procuro no vocabulário uma palavra para descrever, mas não tem. Uhum. Essa é uma dimensão sobrenatural que eu vivi, que eu me encalo, as minhas faculdades ficam estarrecidas, elas não sabem o que dizer. Eu vi, mas não sei descrever, né? Mas aí depois eu falo sobre isso. Mas a promiscuidade era muito forte, era terrível o que estava acontecendo. Aí o Brasil liderava sobre isso, né? E eu estava nessa maca, dentro de um trem que girava, e ele fazia a volta. Eu sabia quando dava o tempo exato que fechava essa volta no mundo, contando como sonho, mas eu sei que teve muito além disso. E Deus te deu alguma mensagem para o senhor entregar para a nação, pastor? Uma das coisas que eu ouvi o Senhor falar comigo, porque aconteceu depois de toda essa batalha, eu ouvi uma voz dizer, vamos? E quando eu escuto essa voz, eu tive a sensação que a maca começou a tremer, e ela sai e eu entro dentro de um redemoinho gigante, numa amplitude indescritível. E aquele girava e era belo, ao mesmo tempo, lindo, colorido, e cores maravilhosas, aquilo ia girando, girando. E aí, dentro dessa experiência, eu ouvi a voz pela segunda vez. Essa não é a minha dimensão ainda. Nisso, eu entrava em um nível sobrenatural. Tudo era indescritível. E aí eu lembro que aquela mesma voz falava comigo. Como que é essa voz? É como se fosse a melhor acústica jamais ouvida antes. Me cercava por todos os lados. Uma voz que me envolvia. Para mim foi a voz que Abraão ouviu, que ele fez alargar tudo e sair, seguindo essa doce voz, essa voz poderosa. Mas uma voz doce, mas uma voz que arrebata o coração. E eu me lembro que eu chegava nesse ambiente de glória e ele dizia, eu sou o eterno Criador. E quem está em mim também cria. Ele dizia para mim, mentaliza e verbaliza. Eu mentalizava algumas coisas e eu verbalizava e aquilo se tomava forma na minha frente. Foram muitas experiências indescritíveis. De tal forma que quando eu voltei da intubação, eu chorei por uma semana. Inconsolavelmente. Eu queria qualquer coisa, um infarto, um AVC, qualquer coisa que me levasse de volta. Uau! Para ouvir aquela voz. Só por ouvir aquela voz, ela me supria. Hoje eu vou te ensinar a fazer sopa de letrinho. Sem precisar comprar letrinho. Só usar as letrinhas que aparecem. As coisas mais belas que eu vi, eu lembro quando eu estava, depois de 58 dias no hospital, 56 dias de UTI, eu estava voltando para casa, com 17 quilos a menos, muito fragilizado, e meu filho estava me trazendo de volta para casa. Eu tenho até vídeos aqui, quando eu estava voltando do hospital. Tá passando aí algumas imagens do pastor? Saindo do hospital. Tá passando, né, algumas imagens aí, ó. O pessoal tá passando então, lá na... E eu olhei assim, o céu estava lindo, não vi o céu há 2 meses. E eu olhei para ele e falei assim, filho, o céu está lindo? Ele falou, tá, né, pai? Eu falei, tá, mas parece um favelão. Se comparado ao lugar que eu vi. Meu Deus. O que eu vi, o que eu vivi, eu fico destruturado. Alguém ainda mexe comigo, eu ainda quero. Parece que você se torna egoísta. Eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho meus filhos que eu amo, eu tenho uma igreja linda, eu tenho meus netos que eu amo, eu tenho uma netinha linda, mas quando eu lembro do que eu vi e da voz que eu ouvi, parece que nada mais me mantém aqui. Eu quero sair correndo para lá. O mandamento, o senhor estava assim. Esse foi o dia que eu recebi a alta da UTI. Eu estava saindo da UTI. Não, aí eu estava no
quarto, se eu não me engano. Mas ele não está parecido com o senhor não, viu, professor? Então, eu estava com 19 quilos a menos ali. Tava só o pó, hein? Tá. Olha aí. Tá vendo aí? Eu tava no... Mas uma equipe grande cuidando do senhor lá, hein? Tinha. Eu fiz amizade com essas 3 equipes. Esse rapaz que tá bem ali na minha cabeceira, pode ver que ele tá segurando uma Bíblia ali, tá vendo? Uhum. Ele é o Fábio, um amigo meu. Ele... Meu xará. Gente seu xará. Boa. Só pode ser gente boa. Gente boa. Ele tem um coração maior do que ele. Ama a vida dele. Pastor, mas o senhor vai falar mais. Esse lugar que o senhor teve, que o senhor disse que não queria voltar, e já que o senhor veio, o senhor queria voltar para lá agora, chega a ser comparado ao céu? Ou o senhor não tem uma noção de que lugar é esse? A única palavra bíblica que me faz entender um pouco sobre isso são 2 textos. O primeiro é: nem olhos viram, nem ouvido ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se Deus me deu o privilégio de experimentar algo tão indescritível que as minhas palavras não podem dizer, o sentimento é de querer voltar para lá. E quando fala sobre isso, parece que eu quero ir embora agora. Uau! Eu não... é como se nada mais valesse a pena. A única coisa que me faz valer a pena, vale a pena ganhar mais um. É parar mais um divórcio, é parar mais um aborto, é parar mais um suicídio, é parar mais um homicídio, é levar mais uma pessoa para Cristo. É a única razão que me dá sentido estar aqui. Fora disso, nada mais me satisfaz. É um desejo assim, me bate saudade, minha voz muda e eu quero ir embora. E Paulo diz assim: eu vi e ouvi coisas inefáveis. E quem sou eu para falar nesse nível do apóstolo Paulo, né? Mas Deus não me deu em nenhum momento a possibilidade de eu escolher ficar. E o bispo e várias pessoas estavam orando para isso. Não dá trégua para ele, porque eu sempre amei o céu, sempre fui um homem apaixonado por Jesus, mas eu me reapaixonei pelo Senhor, pelaquela voz que me envolvia, pelaquele ambiente sobrenatural. Eu lembro que ele dizia assim: mentaliza e verbaliza. Eu mentalizava, verbalizava, nascia uma árvore na minha frente, surgia assim linda, dava um fruto gigante, lindo, do tamanho de um melão, com a aparência de uma maçã, e eu comia desse fruto. E era um sabor que eu nunca experimentei nada antes. Mas não é pelo fruto que eu quero voltar para lá. É porque a voz dele me envolveu. Eu sei que era a voz dele. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nunca mudou essa voz, desde o primeiro dia, há 32 anos atrás, até esse tempo. Foram dias sobrenaturais, né? E quando eu estava nessa maca, eu estava sentado em um colo, deitado em um colo. Eu conto como sonho. E eu pensava por todo o tempo que era o colo da minha esposa. Porque em toda experiência que eu fui, minha esposa esteve comigo. Exceto nas batalhas de sacrifício, eu estava só. E houve um tempo de pavor lá, porque parecia que eu estava sozinho. Mas eu nunca estive só. Mas quando eu entro nesse nível de sobrenatural, a minha esposa foi tão presente que eu entendia que eu estava no colo dela, sentado. Mas depois eu sentia frio nessa experiência, e eu sentia outra perna do meu lado, minhas pernas ficar cobrindo minha esposa. Eu descobri que não era ela. Eu estava no colo do Senhor. Glória a Deus. E para mim foi algo sobrenatural, pastor, porque eu não sei por que ele me levou a isso. Com essa experiência tão gloriosa que o senhor teve, talvez de nós dois aqui, o senhor possa melhor dizer o que é o céu do que eu. O que é o céu para o senhor? O céu é a completude de tudo que o homem possa imaginar. Naquilo que eu experimentei, eu estava suprido, eu estava completo, eu estava sem nenhuma necessidade. Ele me fazia me sentir pleno, realizado. Não havia necessidade nenhuma, nem de comer do fruto que eu comi. A voz dele me supria. A presença dele que me envolvia
Eu sem conseguir. Agora eu fico pensando aqui, pastor, imagina quando nós contemplarmos a sua face, porque o que eu vi em parte. É forte. Eu vi em parte. Eu sei que aí foi uma fagulha daquilo que o Senhor tem gerado para a gente, para todo aquele que crê. O céu não é fictício, não é uma história. O céu é uma realidade, Deus é real. Não é utopia, é real. Não é utopia, é real. Assim como o inferno também é real. Perfeito, pastor Bart. Pastor Bart, se hoje Deus te desse a oportunidade de entregar uma mensagem ao mundo, a humanidade toda está para te ouvir, qual seria a sua mensagem para a humanidade? Reveja, repense e reviva. Reveja o que está vivendo hoje. Reveja a causa pela qual está consumindo o seu tempo e a sua vida. Volte para Jesus enquanto há tempo. E comece a viver desde já uma vida nova. Uma vida de experiências. Uma vida de fato, uma vida de verdade. Não há nada mais belo. Não há nada mais doce. Não há nada mais incrível. O céu mais lindo que eu vi quando voltei era como se fosse um favelão perto daquilo que eu vivi. E eu ainda creio que eu só vi em parte. Ele não desnudou tudo isso. E mesmo assim, a sensação que eu tive naquele dia que eu vivi, naquele dia, eu imagino que foi parecida com a de Adão, depois que saiu do paraíso. Um sentimento, como é que eu faço para voltar para lá? Eu queria entrar numa porta, eu queria qualquer coisa, eu sei que Jesus é a porta. E um dia vai me levar para lá, mas eu queria para ontem. Eu queria para agora. Uau. Eu queria que ele rasgasse o céu hoje. O senhor gostaria que outras pessoas tivessem essa experiência positiva com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o céu que o senhor teve? Eu gostaria. Experimentar o que eu experimentei faz o homem, ao mesmo tempo, se sentir grato a Deus, mas ao mesmo tempo faz o homem se sentir que tudo aqui é insignificante, que tudo aqui é transitório, é passageiro, para que nós não construamos coisas eternas no mundo transitório. Nossa pátria não é essa. E eu voltei tão apaixonado que a moça que veio cuidar de mim, uma jovem mulher, estava separando o esposo, a doutora Daniela, ela veio cuidar de mim, eu ganhei ela para Jesus, inclusive ela está para ganhar bebê também agora, né, de uma menina chamada Aurora também. Glória a Deus. De uma família reconstruída, restaurada. E ela tinha muitos traumas com a religião. E eu falei para ela, você precisa conhecer o reino eterno, o reino que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, que você possa experimentar isso, que o mundo possa sair da religião que está distante e olhar para esse Deus que se fez homem, que abre mão de sua glória, que se despiu da sua glória para assumir a forma de servo, para descer ao lugar mais profundo, para alcançar alguém como eu, mais improvável de todos os homens. Eu estou com o Senhor há 32 anos, eu tenho uma história, eu tenho uma vida com o Senhor, e eu olho para mim, eu ainda me sinto mais indigno de todos os homens. E alguém perguntou para mim, por que isso? Eu falei, porque eu não me comparo com pessoas. Eu estou me comparando com Ele. Quando eu me comparo com Ele, não há mais ninguém tão indigno quanto eu. E quando você se compara com pessoas, você se sente melhor do que alguém. Você vê falha delas. Pessoas têm seus defeitos. Mas quando eu me comparo com Jesus, quando eu comparo a justiça dele com a minha justiça, a santidade dele com a minha santidade, o amor dele com o meu, eu percebo o quanto eu preciso melhorar. Então, se eu fosse entrar, como diz o Velho Testamento, no Santo dos Santos, no sentido da lei, eu amarraria a cordinha no pé. Porque é um lugar de morte. E eu descobri uma coisa, pastor. No Santo dos Santos, a gente ainda morre. Morre. É um lugar de morte. É um lugar que a gente morre para nós mesmos. E vive totalmente para ele. Totalmente para E ele. viver totalmente para ele é bom.